Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Processual Penal 2, nós abordaremos um assunto que é por demais importante na nossa cadeira. Dentro do direito processual penal, sem a menor sombra de dúvidas, o assunto que nós abordaremos hoje é corriqueiro, não apenas em prova de exame de ordem, também em prova de concurso público, mas eu ousaria dizer-vos que muito mais na prática forense. Então, você que tem interesse em militar nessa seara da advocacia, na advocacia criminal, é importante, por demais, que você conheça os recursos no processo penal. Eu diria para vocês, pessoal, que o recurso ou os recursos no processo penal é um tipo de assunto que nem todos dominam, porque nem todos têm o interesse de adentrar, de se aprofundar a minúcias de cada espécie recursal. Por isso que é importante de nós dividirmos essa nossa aula em dois módulos. No primeiro módulo, nós abordaremos os aspectos gerais dos recursos no processo penal. E aí você vai ver que esses aspectos gerais, antes de adentrarmos no próximo módulo, abordando os recursos em espécie, vendo cada um dos tipos recursais no processo penal, você verá que as suas características, as suas idiosincrasias, elas são importantes demais. Eu ousaria dizer até que tornam-se mais importantes você conhecer as características, as peculiaridades de cada recurso, a propriamente conhecer um recurso em espécie. Porque não adianta você conhecer bem um recurso se você não sabe onde irá interpor aquela espécie recursal. Você precisa ter aptidão, ter a capacidade agora de, estando diante de um processo criminal, saber observar o ponto congruente da interposição de um determinado recurso. Isso nós veremos através das características recursais nessa nossa nova aula de hoje, no primeiro módulo, abordando os recursos no processo penal. Inicialmente, em termos de considerações, eu trago para você o conceito doutrinário de recursos abordado por dois expoentes do processo penal, o professor Magalhães Noronha e o professor Guilherme de Souza Nutti. Magalhães Noronha entende que o recurso trata-se da providência legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, objetivando nova apreciação da decisão ou da situação processual, com o objetivo de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. Já o Guilherme Nutti entende que recurso pode ser entendido como um direito que a parte possui de, na mesma relação jurídica processual, atacar decisão judicial que lhe contrarie, pleiteando sua revisão total ou parcial, que é diferente das ações autônomas de impugnação que irão inaugurar uma nova relação jurídica. Para Guilherme Nutti, o recurso é a continuidade daquele processo. Para o professor Magalhães Noronha, é uma nova providência legal da parte interessada, que está inconformada com aquela determinação da decisão que foi prolatada. Em linhas gerais, o recurso decorre da falibilidade humana, por isso, da importância do instituto do recurso no processo. Porque se decorre da falibilidade humana, do sentimento natural de resignação daquele prejudicado, ou seja, da falibilidade humana do ser que decidiu, bem como da irresignação daquela parte que se sentiu prejudicada.
assim como da suposta experiência dos órgãos jurisdicionais superiores que irão apreciar a decisão de seu par. Imagina-se agora que o órgão ad quem, que irá apreciar o recurso interposto pela parte prejudicada, tem mais experiência, é mais dotado da sapiência jurídica, logo teria, em tese, uma capacidade maior de avaliar ou reavaliar a decisão que foi prolatada pelo juízo ACO, pelo juízo de primeiro grau. A decisão recursal ou recurso possui fundamentação constitucional, sendo extraída do princípio implícito do duplo grau de jurisdição, bem como do princípio explícito da ampla defesa, estatuídos ao teor do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Cidadã de 1988. Bom, quanto à natureza jurídica do recurso, a doutrina ela não é muito uníssona, ela diverge em alguns pontos. Por isso, trago-vos 3 correntes que se debruçam relativamente à natureza jurídica do recurso. Bom, a primeira corrente entende que o recurso é um desdobramento do direito de ação que vinha sendo exercido pela parte, até o momento em que foi proferida aquela decisão. Significa dizer que se ele deu uma entrada na ação, a ação continuou livremente e da decisão que pôs fim àquela relação jurídica, o recurso agora é um desdobramento, é uma continuidade daquela relação. Para a segunda corrente, é a hipótese de nova ação dentro do mesmo processo. Já a terceira corrente entende que o recurso é um meio destinado a obter a reforma da decisão impugnada, não importando se provocado pela parte ou se determinado ex officio pelo juiz, nas hipóteses em que prevê a lei. Bem, ao que parece, boa parte da corrente penalista ou processual penalista entende pela terceira opção que eu vos trago, a letra C. É que o recurso é um meio destinado à obtenção da reforma da decisão impugnada, que pode ser feita pela parte interessada ou pode ser manejado ex officio pelo magistrado nas hipóteses em que a lei estabelecer, e nós veremos oportunamente. Bom, essa é a hipótese do recurso de ofício. O artigo 574 do Código de Processo Penal estabelece que os recursos serão voluntários via de regra, exceto aqueles casos em que se deverão ser interpostos os recursos de ofício pelo juiz, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 574. Impende salientar que a terminologia recurso de ofício é severamente criticada pela doutrina penalista, considerando que o recurso será sempre voluntário, mas que trata-se de manifestação de inconformismo da parte. Deste modo, seria mais feliz a utilização do termo duplo grau de jurisdição obrigatória ou reexame necessário, ou ainda remessa obrigatória ao tribunal ad quem. Bom, não obstante a manifestação da doutrina sobre a designação correta do instituto do artigo 574 do CPP, o recurso de ofício é mais adequado e aplicado na sua doutrina majoritária. Por isso que essas designações duplo grau de jurisdição obrigatória, reexame necessário e remessa obrigatória até podem ser tratados como sinônimos, mas a designação aplicada pelo legislador ordinário chama-se recurso de ofício ou recurso ex officio, em latim. O erro da administração pública está inserido no artigo 575 do CPP, que estabelece que não serão prejudicados os recursos por erro, falta
ou omissão dos funcionários não tiverem segmento ou não forem prestados dentro do prazo. Pessoal, o artigo 575 do Código de Processo Penal, quando fala de funcionário, não entenda que aqui está dizendo, por exemplo, que um escritório de advocacia perdeu um prazo recursal porque o funcionário do escritório não interpôs o recurso no prazo adequado. Não. O legislador ordinário, quando se referiu a funcionários, está tratando do funcionário público, que por erro ou equívoco, já que estamos tratando também de ser humano, ele de alguma forma falhou, errou, ele faltou, ele foi omisso no segmento daquele recurso. Desde que fique provado que o recurso foi interposto dentro dos ditames legais e de seu prazo determinado, o artigo 575 do CPP estabelece que não haverá prejuízo para a parte. Quanto à desistência recursal, no caso do Ministério Público, do artigo 576, estabelece que o Ministério Público não pode desistir de um recurso que ele tivera interposto. E essa proibição da desistência recursal do Ministério Público decorre do princípio da indisponibilidade, que nós vimos em Direito Processual Penal 1, lá na ação penal. Ou seja, de acordo com o artigo 42 do CPP, o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, tomando conhecimento de autoria delitiva e da materialidade daquele delito, não poderá deixar de oferecer ação penal em virtude do interesse público daquela propositura da demanda. Por isso, não haverá desistência recursal do Ministério Público da mesma forma. Quanto às características dos recursos, temos que ela será da voluntariedade, nos termos do caput do artigo 574 do CPP, em que, em regra geral, ocorrerá quando a interposição condiciona-se unicamente à vontade da parte recorrente, devendo provocar o reexame do caso. Ou seja, da característica da voluntariedade significa dizer que o recurso para ser interposto, ele dependerá, em regra, da parte recorrente, da parte que seja, entenda-se como prejudicada de interpor o recurso cabível. Professor, por que você está falando em regra? Porque, como nós já havíamos visto, existirão as hipóteses do recurso de ofício, em que diretamente o magistrado deverá interpor o recurso independente de querer, como é o exemplo do artigo 54, em que, da decisão que concedeu o habeas corpus, o próprio magistrado deverá interpor a decisão do tribunal que concederá. A característica do recurso de ofício é exceção, nos termos incisos 1 e 2 do CP, decorrente das decisões, tem necessariamente que realizar sua decisão pela taxatividade sal, ou seja, o recurso será taxativo, será de números clausos, conforme a promover a jurídica e evitar intenções protelatórias. Ou seja, não é a hipótese de recurso minado nem recurso de juízo, só se for o recurso que a lei publicada. A lei de reformação impede o artigo 117. Pessoal, observe. Essa característica recursal, ela é tão importante, que às vezes tem advogado que fica preocupado em recorrer de uma determinada situação. Eu não digo nem o advogado, eu digo mais a parte que não tem o conhecimento técnico jurídico e fica muito preocupado em que, puxa vida, mas eu já levei 9 anos de prisão. Será agora que, se recorrer dessa decisão, a sentença não piore, ela não suba de 9 para 12? E aí você que já está olhando para mim, fazendo os seus cálculos lá, não faça isso. O exemplo é meramente ilustrativo, não guardando relação alguma com qualquer causa que eventualmente você tenha conhecimento. O exemplo é apenas para efeito didático, tá bom? Então observe.
O princípio ou a característica da nem reformatio impégios, do artigo 617 do CPP, entende que, em regra, quando o réu recorrer da decisão, a decisão recorrida poderá ser reformada, porém não para piorar a situação dele. Imagine agora que, em regra, o réu sofre uma condenação de 9 anos de reclusão e agora esse recurso que ele interpôs, ao ser decidido, não poderá piorar a situação. Ou manterá exatamente como está, ou diminuirá a sua pena, afora a hipótese de nem ser conhecido, por qualquer que seja o motivo, e nós veremos oportunamente. Professor, por que você está falando em regra? Porque, gente, mais uma vez, na regra geral, não haverá a reformatio impégios se somente a defesa recorrer. Se a defesa recorrer, a reforma não pode piorar a sua situação. Agora, se o Ministério Público também recorrer daquela decisão, imagine agora que o indivíduo foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão, mas o Ministério Público entendeu que a pena foi muito pequena. Ele deveria ser condenado em 15 anos de prisão, lógico, se o crime couber no exemplo que aparecer. Se o Ministério Público recorrer também, e agora são 2 recursos, um interposto pela defesa e outro interposto pelo Ministério Público, nessa hipótese, será possível sim a reformatio impégios. Imaginemos que o tribunal adquém concedeu o recurso do Ministério Público e agravou a pena do recorrente da defesa, como foi o exemplo clássico de várias vezes que nós vimos abundantemente noticiado nos telejornais do excelentíssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua pena majorada em sede de tribunal adquém e foi diminuída pelo Tribunal Superior de Brasília, no caso de novo recurso interposto pela defesa. Beleza, gente? Esse é muito importante. Efeitos recursais. O recurso, ele pode produzir, ou ele deverá produzir, a depender do caso, alguns efeitos. E são eles: o primeiro, o efeito devolutivo, que, em regra, permite-se que o tribunal adquém reveja integralmente a matéria controversa sobre a qual houve o inconformismo, cabendo, inclusive, a análise das matérias de ordem pública que podem ser arguídas de ofício e a qualquer tempo, como no caso das nulidades absolutas que nós vimos na aula anterior. Mais uma vez, você está perguntando, professor, em regra? Por que em regra? Significando dizer que comporta exceção? Sim, pessoal. Ao interpor os nobres recursos constitucionais, o RESP e o REXT, o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF, você não poderá, em hipótese nenhuma, tornar a falar sobre matéria de fato, porque o seu recurso nem será conhecido. Você só poderá interpor os recursos nobres, RESP para o STJ ou REXT para o STF, se necessariamente, e nesta ordem, a decisão recorrida, ela fere lei federal ou dispositivo constitucional. Se não houver nessas hipóteses desrespeito, afronta à lei federal ou à Constituição Federal, você não poderá interpor o recurso especial para o STJ, nem o recurso extraordinário para o STF. Efeito suspensivo dos recursos. Mais uma vez, em regra, a decisão proferida gera efeitos desde logo. Entretanto, excepcionalmente, haverão hipóteses em que elas ficarão sobrestadas. A exemplo do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão da pronúncia, que nós vimos, decisão de pronúncia, quando nós estudamos o procedimento especial do Tribunal do Júri.
que suspende o julgamento perante o plenário do júri nos termos do parágrafo 2º do artigo 584 do CPP. É o efeito suspensivo recursal, que, repito, em regra, o recurso ele não suspende os efeitos da decisão, que logo gera seus efeitos. Porém, em alguns casos, essa decisão ficará sobrestada, como é o exemplo do RESP, que nós veremos oportunamente. Efeito regressivo é a possibilidade da devolução do feito ao mesmo órgão prolator da decisão impugnada, com a possibilidade de seu reexame, como é o caso dos embargos de declaração ou do recurso em sentido estrito, onde permite-se ao juízo prolator da decisão retratação ou a ratificação da decisão que foi recorrida. Por isso, o efeito regressivo seria mais ou menos assim. O juízo ACOR prolata uma sentença que, em regra, deveria dar seguimento ao feito, sendo vergastado, impugnado pelo instrumento do recurso de apelação para modificar aquela sentença. Todavia, o efeito regressivo acontecerá quando determinados recursos, como os embargos de declaração e o RESE, devolver ao juiz, impedindo o seguimento para o Tribunal ACOR, para que ele faça um reexame da sua decisão, que poderá ser reformulada ou mantida, a depender do caso concreto. Já o efeito extensivo, previsto ao teor do artigo 580 do CPP, e aí eu já te peço, guarde a importância desse efeito. Por quê? Porque seu cliente pode ser beneficiado com o efeito extensivo, trata da possibilidade da extensão dos efeitos do recurso de um recorrente ao outro corréu, desde que haja hipótese de recursos, de concurso de agente e seja fundado em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal e que também gerem efeitos in bonam parte. Professor, não entendi, foi nada. Você pode dar um exemplo? Claro que posso. Imagine agora que uma mulher que ela foi processada e condenada pelo crime de infanticídio, porque matou seu próprio filho estando sob a influência do estado puerperal. Mas para isso, ela contou com a ajuda de uma enfermeira. Olha, ambas foram processadas e condenadas, e da condenação decretou-lhe a prisão. O advogado de defesa da mãe que matou o próprio filho, sob a influência do estado puerperal, o que ele faz agora? Ele impetra uma ordem de habeas corpus. E nas razões do habeas corpus, o tribunal ad quem entende que não assistem razões para a manutenção da custódia cautelar da mãe e concede-lhe a liberdade para que ela responda o processo livre do cárcere. Bem, neste caso excepcional, poderíamos falar da extensão do habeas corpus para a enfermeira. Porém, ela não será alcançada, porque por causa dessa expressão que nós estamos vendo aqui agora no slide, que diz assim: seja fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Gente, a circunstância de caráter pessoal da mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, ela não comunica com a enfermeira, porque a circunstância ela é personalíssima da mãe. Por isso, a enfermeira não será beneficiada do habeas corpus. Agora, se estivéssemos falando, por exemplo, de 2 ou 3 indivíduos que, agindo em concurso de agente para roubar um carro, foram processados e presos pelo crime de roubo. Em sede de habeas corpus, um dos réus
requer agora ao magistrado que, ausentes como estão os requisitos da prisão preventiva, conceda-lhe liberdade. Bem, como não houve qualquer circunstância de caráter personalíssimo dos outros dois corréus, eles serão beneficiados pelo habeas corpus impetrado pelo advogado do primeiro réu, por força do que determina o artigo 580 do CPP, que é o efeito extensivo recursal. E aí você já deve estar se perguntando, mas professor, você está dando exemplo de habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Não, não é. Habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação em que pese estar dentro do elenco do rol dos recursos. Mas o efeito extensivo aos recursos também abarca o habeas corpus. Pressupostos recursais. A doutrina entende que os pressupostos recursais, que é a análise de admissibilidade, é um tipo de filtro que é feito antes do recurso ser admitido ou não, ele divide-se em pressupostos recursais objetivos e pressupostos recursais subjetivos. E são eles. Os pressupostos recursais objetivos são, primeiro, o cabimento. Haverão decisões que não comportam oferecimento de recurso, a exemplo do que acontece com o recebimento da denúncia ou da queixa. Do recebimento da denúncia ou da queixa não caberá recurso. Mas imagine agora que o magistrado recebe uma queixa, recebe uma denúncia e inclui o seu cliente no processo criminal. Dessa decisão, você poderá impetrar uma ordem de habeas corpus, que, como dito, não é recurso. Agora, gente, cuidado. Eu estou falando que não cabe recurso do recebimento da denúncia. Porque se a denúncia for rejeitada, sim, caberá hipótese do recurso no sentido estrito, que nós veremos em momento oportuno. Tá bom? Pressuposto recursal, o objetivo da adequação. Significando dizer que o recorrente necessita respeitar a espécie recursal exata, indicada na lei para cada tipo de decisão vergastada, decisão guerreada. Um exemplo que eu dei agora há pouco, imagine agora que o Ministério Público oferece a denúncia e o magistrado rejeita. Dessa rejeição, cabe recurso? Cabe. Qual seja o recurso no sentido estrito? Aí o Ministério Público vai e apela da decisão. Ora, este recurso de apelação nem será conhecido. Por quê? Porque faltou-lhe o pressuposto da adequação. Beleza, gente? Pressuposto objetivo da tempestividade, tratando-se do respeito ao prazo estabelecido em lei para a interposição do recurso adequado. Visto que, se for oferecido recurso antes do fim do prazo previsto, ocorrerá preclusão consumativa, com vistas em se evitar a litigância de má-fé. Às vezes, a pessoa diz, abri o prazo hoje, vou interpor o recurso recurso é errado, para quê? Para ganhar um tempo maior na frente e procrastinar a decisão para interpor o recurso adequado, barrado será pelo pressuposto objetivo da tempestividade. O pressuposto objetivo da unirrecorribilidade decorre de, na regra geral, cada tipo de decisão judicial haverá um único recurso específico. Eu digo na regra porque, excepcionalmente, haverá hipótese da interposição de dois recursos simultâneos na mesma decisão. Imagine agora uma decisão que está sendo recorrida porque, ao mesmo tempo, ela afronta lei federal, bem como dispositivo constitucional. Nessa hipótese, será possível a interposição simultânea do recurso especial
para o STJ, bem como do recurso extraordinário para o STF. É o pressuposto objetivo da unirrecorribilidade. Pressuposto objetivo da inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do recurso. Bem, fatos impeditivos são dois: a preclusão e a renúncia. Fato impeditivo da preclusão poderá se desdobrar ainda na preclusão temporal, lógica e consumativa. A preclusão temporal está ligada à intempestividade do recurso, ou seja, o recurso não foi oferecido no prazo previsto em lei. Logo, nem foi conhecido porque foi intempestivo, gerando efeito da preclusão temporal. Já a preclusão lógica ocorrerá quando há incompatibilidade da prática de um ato processual com o outro já praticado. Então, imagine agora que o recorrente, ele aceita a sentença, ele estabelece agora que aceita a sentença e depois verifica que se arrepende e interpõe um recurso para tentar tumultuar o andamento daquele processo. Bem, fazendo isso fora do tempo, haverá, no caso presente, a preclusão lógica e não temporal. E, por fim, a preclusão consumativa ocorrerá quando houver a faculdade de recorrer do recorrente devidamente exercida. Ou seja, abriu o prazo para interpor o recurso, o recorrente interpôs no primeiro dia do prazo, consequentemente não sobra para ele vaga posterior. O prazo se encerra automaticamente com a incidência da preclusão consumativa. Além dos fatos impeditivos da preclusão, também tem a renúncia, que se opera antes da interposição do recurso, ou seja, o sentenciado, ele se conforma com a decisão e resolve não interpor recurso algum. E, nesse caso, não haverá fato impeditivo pela renúncia. Fatos extintivos são aqueles que geram a desistência ou a deserção. Então, ao se analisar o pressuposto recursal do fato extintivo, deverá ver se houve desistência, quando o recurso já foi interposto e não pode mais desistir. Ou seja, o Ministério Público interpõe o recurso e agora peticiona dizendo não tenho mais interesse. Pode? Não pode. Já os fatos extintivos da deserção, a deserção ocorre quando se deixa de recolher as custas processuais, conforme determinação do parágrafo 2º do artigo 806 do CPP. No entanto, em várias oportunidades, o STF já se manifestou no sentido de custas processuais só serão devidas quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não havendo mais hipótese de cabimento de recurso, as custas deverão ser pagas. Isso, portanto, não exige que a interposição do recurso esteja condicionado a pagamento de custas. Pressuposto recursal subjetivo ou pressupostos subjetivos são eles: o interesse da parte e a legitimidade recursal. O interesse da parte somente será possível recorrer à parte que se sentir prejudicada com a decisão e tiver interesse em vê-la reformada. Por exemplo, o Ministério Público não pode recorrer de uma decisão de uma ação de iniciativa privada, onde competia só ao querelante recorrer daquela decisão. O Ministério Público tem nada a ver com isso. Já a legitimidade recursal, nos termos do artigo 577 do CPP, está ligado com a possibilidade de quem poderá recorrer. O artigo 577 estabelece que quem poderá recorrer ao Ministério Público, o querelante, o réu, seu procurador ou defensor. Todavia, o recurso também poderá ser interposto pelo assistente de acusação,
conforme determinação do artigo 584, parágrafo 1º, combinado com o artigo 598 do CPP, também pode ainda interpor o terceiro de boa-fé, como no caso daquele que teve seu bem apreendido ou sequestrado, e que, apesar de ter apresentado os embargos, teve sua pretensão rejeitada pelo juiz ou acor. Neste caso, poderá recorrer também nos termos do artigo 130, inciso 2 do CPP. O princípio recursal mais utilizado, mais bem visto pela doutrina, é o princípio da fungibilidade, ou também denominado como teoria do recurso indiferente, ou ainda teoria do tanto vale, implicando dizer que a interposição de um recurso por outro, não existindo má-fé por parte do recorrente, não impede que o recurso seja conhecido e processado como se fosse o recurso cabível. É o que determina o artigo 579 do CPP. Salva a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos o primeiro módulo dos recursos no processo penal. E aí, se Deus assim nos permitir, na nossa próxima aula, nós daremos continuidade aos recursos no processo penal, vendo uma a uma das espécies recursais. Você já sabe, qualquer dúvida, fala com o professor, manda sua mensagem no nosso grupo de WhatsApp. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se para receber as atualizações de nossas aulas. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.